Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, para lermos o verso de número 6. Mateus, capítulo 5, verso de número 6. Mateus capítulo 5, verso de número 6. Diz assim a Escritura: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos já há alguns dias meditando nesse texto conhecido como o Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso de toda a história do cristianismo, da história da fé cristã. Nele o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre a vida no reino de Deus. O que é que acontece quando a nossa vida é submetida à graça do Senhor, ao domínio da graça de Deus? Jesus começa, no Sermão da Montanha, descrevendo esse domínio da graça de Deus na vida dos seus súditos, por meio do caráter dos cidadãos do reino de Deus, o caráter daqueles que estão sob o domínio da graça de Deus. Do verso 3 até o verso de número 12, nós temos o Senhor falando sobre as bem-aventuranças, que são essa identificação, para que nós saibamos com que é que se parece o domínio da graça de Deus no caráter, na vida dos servos do Senhor. Jesus diz assim: olha, é assim que alguém que pertence ao reino se parece. Todas essas qualificações devem estar presentes na vida de todos os servos. Não é alguma coisa que nós verificamos apenas na vida daqueles chamados heróis da fé, daquelas pessoas que você olha e fala assim: olha, fulano é alguém que realmente é abençoado por Deus, é alguém que serve a Deus. Não, Jesus diz que todos os crentes, todos os servos, todos aqueles que pertencem ao reino de Deus devem exibir nas suas vidas essas marcas. E ele também diz, quer que nós entendamos que essas coisas não são traços naturais de personalidade. Não é alguma coisa que você identifica na vida sua, na vida de um parente, na vida de alguém. Não, essas coisas são marcas que foram forjadas pelo próprio Cristo no caráter, na vida daqueles a quem ele submeteu ao seu domínio, aquele que foi aprovado para o seu reino. Por isso que precisamos entender isso, Aqui se trata da aprovação de Deus na vida daqueles que pertencem ao seu reino. As três primeiras bem-aventuranças que nós vimos até agora, a chamada pobreza de espírito, que está aí no verso de número 3, significa o senso de falência espiritual que acompanha todo servo do Senhor. Todos aqueles que pertencem ao reino são aqueles que têm clara certeza de que eles são falidos espiritualmente. Eles não confiam em nada, eles não confiam em si mesmos, eles confiam única e exclusivamente em Cristo Jesus como o seu tesouro. No verso de número 4, nós temos Jesus falando da segunda bem-aventurança, que é o choro espiritual, Quem são os servos, os súditos do reino de Deus? São aquelas pessoas que estão de luto pela situação do pecado, seja na sua própria vida pessoal, seja na vida dos outros,
Os súditos de Cristo, os súditos do reino de Deus, são pessoas que lamentam profundamente, que sentem um pesar pelo pecado, pelas consequências do pecado, não só na sua vida pessoal, mas na vida de todas as pessoas que cercam a sua existência. Semana passada nós vimos aqui no verso de número 5, a terceira bem-aventurança, quando Jesus fala sobre a mansidão espiritual, né? Que literalmente significa uma completa dependência e submissão a Deus. Os mansos são aqueles que dependem de Deus, aqueles que se submetem, né, inteiramente ao domínio de Deus sobre as suas vidas. E hoje nós temos a quarta bem-aventurança, onde Jesus está nos dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Precisamos nos lembrar, queridos, que as bem-aventuranças elas são progressivas, né? Uma bem-aventurança leva a outra. Os pobres de espírito são os que choram, os pobres e os que choram se tornam mansos e, consequentemente, né, esses também são aqueles que são qualificados como quem tem fome e sede de justiça. Jesus diz assim, olha, há algo que marca a vida dos súditos do reino, né? Eles têm fome e sede de justiça. O que é que isso significa? O que é que Jesus quer dizer com essa afirmação? O que é que significa ter fome e sede? Para nós, essas são imagens difíceis de serem compreendidas pela nossa condição de vida. Nós vivemos em uma condição tão razoável de existência que nós não sabemos o que é morrer de fome, né? Quando nós usamos essa expressão, geralmente você fala assim, eu estou morto de fome. Quando isso acontece é porque o jantar atrasou 20 minutos ou porque o almoço saiu meia hora fora do programa e você fala assim, eu estou morto, né? Alguns se referem assim, eu estou azul de fome. Isso não é morto de fome. Na nossa condição, quando nós dizemos assim, olha, eu estou morto de sede, alguém falou assim, eu estou com uma sede extraordinária. Há uma Coca-Cola gelada nessa hora. Não é sede de morte. Nós não sabemos, né, o que significa literalmente morrer de fome, morrer de sede. Mas as pessoas para quem Jesus está pregando esse sermão na Palestina do primeiro século, são pessoas que compreenderam plenamente o significado dessas imagens que Jesus usa aqui. É preciso que nós entendamos que nos dias de Jesus, né, na Palestina dos seus dias, as pessoas tinham uma alimentação muito precária. As pessoas comiam carne uma vez por semana apenas. Imagine só que essas pessoas viviam em um estado permanente, né, de quase à beira da inanição. Elas sabiam o que significa passar fome, não ser saciada pelos alimentos. De igual forma, vivendo em uma região quase que desértica, essas pessoas sabiam muito bem o que significava não ter acesso a uma fonte de água permanente. Então, Jesus fala para pessoas que durante toda a sua vida, são pessoas que nunca comeram o suficiente para saciar a sua fome, pessoas que sabem o que é sentir sede de verdade. É por isso que os verbos gregos que Mateus utiliza aqui para descrever essas imagens, eles significam literalmente sofrer de fome profunda, sofrer de sede profunda. Jesus está falando, irmãos, das necessidades mais básicas que envolvem a existência humana.
ele está falando sobre comida, está falando sobre água, né? na qualificação. E isso tem um propósito. Primeira coisa que nós entendemos dessas imagens que Jesus utiliza é que ele está falando sobre as necessidades fundamentais da vida desse cidadão do reino. Ao usar essas imagens, Jesus fala de um desejo muito forte, de uma busca intensa. Ele evoca uma força apaixonada que é posta dentro de cada um dos súditos do reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus são pessoas que são marcadas por um desejo profundo, por uma busca desesperada. Eles têm fome e sede. E quando Mateus usa essas palavras, né, as palavras usadas na língua grega, fome e sede são particípios presentes. O que significa isso? Significa que eles estão sempre com fome, eles estão sempre com sede. Se você quer saber o que significa pertencer ao reino de Deus, ser um súdito do reino de Deus, Jesus diz que esses súditos, eles têm fome e sede que são permanentes, que são contínuas. O que isso significa, né, na nossa compreensão da palavra de Deus? Existe, irmãos, uma tendência natural do homem para a fome e sede das coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas deste mundo. O nosso estado natural é um estado de pecado, e por isso mesmo nós temos fome e sede, né, de um impulso que possa ser saciado por coisas que são pecaminosas, e às vezes que elas em si mesmas não são nem coisas pecaminosas, mas que por conta do nosso impulso pecaminoso, elas são transformadas, são pervertidas. De coisas que são legítimas a coisas que, por conta da nossa razão egoísta, são transformadas em coisas profundas da nossa vida. E eu quero apenas citar 3 coisas, que são coisas legítimas, né, da nossa existência humana, mas que são pervertidas pela nossa condição de pecado. O prazer. Deus nos criou como pessoas, como seres, né, que podem ser gratificados de alguma forma. O prazer faz parte da nossa existência, mas por conta, né, das perversões pecaminosas, nós somos aqueles que, por conta do pecado, pervertemos o prazer em concupiscência da carne. João usa essa expressão escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, verso de número 16. O que significa isso? Que nós somos motivados por um impulso egoísta, um impulso imoral, que procura gratificar os nossos desejos da forma mais terrível possível. Nós transformamos o prazer legítimo em concupiscência da carne. Como nós fazemos isso com os bens materiais, que são coisas também perfeitamente legítimas na nossa condição humana, mas que João, no mesmo texto, primeira carta, capítulo 2, verso 16, diz que por conta do nosso impulso pecaminoso, nós pervertemos em concupiscência dos olhos. Aquilo que é legítimo se torna em alguma coisa pervertida, que motiva o acúmulo de coisas, né, para agradar o nosso sentido, né, quando nós olhamos tudo aquilo que possuímos. Isso se chama concupiscência dos olhos. Uma terceira e última coisa que é capaz de ser pervertida, algo legítimo, pervertido, é o poder. Poder é alguma coisa que é legítima, a autoridade é alguma coisa legítima, mas por conta do nosso impulso pecaminoso, nós conseguimos transformar isso, como João diz também no mesmo texto, em soberba da vida. Sabe o que é isso? Aquela sensação, né,
que acompanha todo ser humano nascido nessa terra, de que nós precisamos estar no controle de todas as coisas, nós precisamos exercer o poder sobre todas as coisas, porque quando nós exercemos controle, quando nós exercemos poder, a nossa vida se torna realmente uma vida boa, uma vida que é gratificante. As pessoas que estão debaixo desse impulso pecaminoso têm fome e sedes intensos das coisas desse mundo por motivações puramente egoístas, que pervertem as coisas boas de Deus em coisas terríveis para a nossa vida. Mas Jesus diz que para os cidadãos do reino, a motivação, os objetivos são completamente diferentes daquilo que motiva a vida do ímpio, daquilo que motiva a vida do incrédulo. A fome e a sede que os cristãos têm tem a ver com o reino de Deus, são fome e sede espirituais. São coisas tão profundas que precisam ser saciadas, que precisam ser satisfeitas. Jesus diz que os cristãos são pessoas apaixonadas. Interessante isso, né? Porque quando nós encontramos pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem, nós dizemos assim: olha, tal pessoa tem fome disso. É por isso que a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar diante dessa imagem que Jesus está utilizando sobre fome e sede, é perguntar: não importa se você é cristão ou não, do que é que você tem fome? Do que é que você tem sede? O que é que move a tua vida? O que é que motiva a tua existência nessa terra? É alguma coisa de ordem terrena? Alguma coisa de ordem material? Ou é alguma coisa de ordem espiritual? Jesus diz que a fome e sede, né, que são criadas na alma do cidadão do reino, são alguma coisa de ordem espiritual. Segunda coisa que nós vemos diante da palavra do Senhor nessa bem-aventurança, é que Jesus está apresentando a nós essa busca apaixonada, né, pela conformação à vontade de Deus, porque ele diz assim: olha, os cristãos não têm fome e sede de qualquer coisa. Ele diz que os cidadãos do reino têm fome e sede de justiça. Jesus diz que os cidadãos do reino de Deus são pessoas que são reconhecidas pela fome e pela sede que essas pessoas têm de justiça. E aqui, queridos, há algo em comum na sentença grega que foi criada, que foi escrita por Mateus, né, para apresentar as palavras de Jesus. Normalmente, os verbos gregos, né, como fome e sede, eles têm objetos parciais. Quando se diz assim: olha, alguém tem fome de pão. Se alguém tem sede de água, mas não é de toda a água do mundo, não é de todo o pão que existe na terra. Mas aqui, quando Mateus escreve essa sentença, o uso que ele faz, né, desses verbos é completamente diferente, né, do seu uso original, porque ele está dizendo o seguinte: olha, o que motiva a vida do cidadão do reino é que ele tem fome de toda a justiça de Deus. Ele tem sede de toda a justiça de Deus. Ele não está em busca de uma justiça parcial, mas ele quer ver, ele busca intensamente a justiça completa de Deus para a sua existência. E nós precisamos nos perguntar: o que é que significa justiça aqui nas palavras de Jesus? Que desejo é esse, que necessidade é esta, né, que preenche a vida cristã por justiça?
Irmãos, a palavra utilizada para justiça aqui significa literalmente ser adequado ou ser correto no sentido de estar de acordo com o que Deus espera, com o que Deus requer. Justiça tem a ver com a qualidade de ser reto, de estar de conformidade com a regra de Deus, com a lei de Deus. E Jesus já havia dito aqui, e dirá, melhor dizendo, no capítulo 5, verso de número 20, palavras que são assustadoras para nós, porque ele diz assim ainda sobre justiça: se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Esse mesmo Cristo, no mesmo Sermão da Montanha, capítulo 6, verso de número 33, diz assim: busquem o reino e toda a sua justiça, e todas as outras coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Justiça ocupa um lugar importante no Sermão do Monte, nessa pregação de Jesus. E Jesus está dizendo a nós que os cidadãos do reino de Deus são pessoas que são movidas por um desejo intenso de viver de acordo com o padrão de Deus, a regra de Deus, de se conformar ao padrão da santidade de Deus, que nós muito bem sabemos nas Escrituras qual é. O Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou um Deus santo. Os cidadãos do reino têm fome e sede da santidade de Deus em suas vidas. Eles desejam profundamente estar de acordo com o padrão de Deus, aquilo que Deus estabelece para a sua existência. O caráter cristão é um caráter que deseja a santidade do Senhor. Ter fome e sede de justiça significa, irmãos, que nós temos ou devemos ter um desejo intenso e contínuo de viver de conformidade à vontade de Deus, que é revelado a nós pela sua palavra. Sabe o que é ser justo, segundo as Escrituras? É ser como Deus, é ser parecido com Deus, é desejar ter um relacionamento com esse Deus santo, é desejar viver de forma justa diante de Deus. Justiça é querer que algo seja como deveria ser aos olhos de Deus. Quando nós pensamos nessa justiça, nós precisamos entender que ela envolve um aspecto que é tanto pessoal, que diz respeito a nós, mas que também diz respeito ao mundo, diz respeito aos outros. Quando nós consideramos o que é ser justo diante de Deus, nós precisamos nos lembrar que a palavra do Senhor nos diz que Jesus nos justifica dos nossos pecados, que é graças à obra de Cristo, graças à vida de Cristo, graças à morte de Cristo, que a Bíblia diz que nós podemos ser declarados justos na presença de Deus, sem que nenhum de nós o sejamos. Essa foi a grande luta que moveu a vida do reformador Martinho Lutero. Porque quanto mais ele lia as Escrituras, mais condenado ele se via diante da presença do Senhor, mais medo ele tinha na presença do Senhor, até que a palavra do Senhor brilhou aos seus olhos, e ele se maravilhou com algo que as Escrituras dizem, que o justo viverá por meio da sua fé. Não há justiça em nós. Nós não podemos, por nossa própria conta, sermos justos aos olhos de Deus, mas a Bíblia diz que Deus providenciou um remédio para esse nosso mal. Ele veio na forma
de Cristo. Ele veio como seu Filho unigênito a esse mundo, e a Bíblia diz que Jesus viveu por nós, Ele foi justo por nós, Ele morreu por nós. É por isso que todos nós podemos ter um relacionamento justo diante de Deus, não por nossa causa, mas por causa dEle. Cidadãos do reino de Deus que têm fome e sede de justiça são pessoas que sabem, né, que estão diante de Deus não graças a si mesmos, mas graças ao Filho de Deus que é justo. E por isso mesmo, Jesus é o modelo de justiça de Deus para cada um de nós. Isso é interessante, porque a justiça do que Jesus está falando não é alguma coisa que nos faz descansar apenas na obra de Cristo Jesus, né? Os verdadeiros cidadãos do reino de Deus não são aquelas pessoas que dizem assim: olha, nós já estamos justificados em Cristo, Ele já morreu por nós, nós já estamos diante de Deus, então eu não preciso fazer absolutamente nada, eu não tenho que me envolver com nada. Não. Há uma fome e uma sede que motivam, né, esses cidadãos do reino a se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus, porque Jesus é o padrão de justiça. Nós somos levados a buscar uma conformação com Cristo para estarmos diante da presença de Deus. Isso se chama santificação progressiva, né? Um desejo que é intenso na alma de todo aquele que é verdadeiramente crente, de ser cada vez mais alguém parecido com Jesus. Existe esse aspecto pessoal, né, da nossa justificação, da nossa santificação diante do Senhor. Mas existe também um aspecto relacionado ao mundo, relacionado ao outro, que nós poderíamos dizer que é o aspecto social da justiça, né? Ou seja, o justo, o cidadão do reino, é alguém que também desenvolve ações justas em prol do mundo. Ele tem fome e sede de ver a justiça de Deus no mundo. Seja nos relacionamentos interpessoais com as outras pessoas, né? Relacionamentos corretos, restaurados na vida de outras pessoas, seja com o mundo de forma geral, mesmo sendo esse um mundo caído. É por isso que todo cidadão do reino de Deus sabe que uma consequência do seu relacionamento correto com Deus envolve a sua evangelização, envolve as suas missões, envolve a sua ação social. E é curioso como muitas vezes nós achamos que essas são áreas opcionais na vida do crente, né? Você diz assim: olha, eu posso ou não ser um evangelista, eu posso ou não ser alguém que se envolve com missões, ou eu posso ou não ser alguém que tem uma consciência social. Não é verdade. Se nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós consequentemente seremos pessoas que buscarão ver essa justiça de Deus neste mundo caído. Seja Deus restaurando pessoas, né, por meio da evangelização e da missão, seja na transformação da sociedade por meio de uma ação social pautada na justiça que procede da fé. Mas não são coisas opcionais na vida cristã, não são coisas que você pode olhar e dizer assim: olha, eu posso me dar ao luxo de agir assim ou não, de acordo com a vontade do Senhor. É por isso, queridos, que há um profundo exame de consciência nessa bem-aventurança que foi proferida por Jesus. É preciso que todos nós sejamos honestos, né, com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração, diante dessas palavras, e nos perguntarmos: o que significa mais
para nós do que qualquer outra coisa do mundo. Pergunte a você mesmo: do que é que você tem fome e sede? É de poder? É de sucesso? É de riqueza? É de reconhecimento, de fama? É de prazer? A sua resposta determinará se você está de fato no reino de Deus, se você pertence ao reino de Deus ou não. Às vezes nós nos esquecemos, né, que fome é um indicador de vida e de saúde. Quando a gente vai ao médico, né? Uma das primeiras perguntas que o médico faz para você, fala assim: e o seu apetite? Como vai? Você tem perdido a fome? Jesus está dizendo que os cidadãos do reino de Deus são pessoas que têm um apetite pelas coisas espirituais, que têm um apetite pela justiça de Deus na sua própria vida, na vida dos outros. Mas em que nível, em que profundidade, né, nós ansiamos, desejamos a justiça de Deus na nossa vida ou na vida do outro? Há uma história que diz que um dia um discípulo de Sócrates, um filósofo grego, chegou até ele e perguntou o seguinte, falou assim: olha, mestre, eu queria saber a melhor maneira que existe para que eu adquira conhecimento. Sócrates então pegou aquele seu discípulo interessado e levou-o a um rio próximo que existia lá na sua casa. E chegando lá, ele mergulhou aquele discípulo no rio e segurou a sua cabeça debaixo d'água. E aquele homem se debateu. E quanto mais ele se debatia, mais Sócrates enfiava lá a cabeça dele no rio, na água. Até o momento que ele conseguiu se desvencilhar da mão do filósofo, né, e voltou à tona, conseguiu respirar. Então Sócrates perguntou a ele: quando você pensou que ia se afogar, que mais você desejou lá debaixo d'água? E aquele homem, ainda ofegante, olhou para o filósofo e disse assim: eu desejei, eu queria, Sócrates olhou para ele e disse: então, quando você desejar o conhecimento, tanto quanto você desejou respirar, você obterá o conhecimento. Quando nós olhamos essa história e aplicamos aquilo que Jesus está dizendo aqui no texto da palavra do Senhor, o verdadeiro cristão é aquele que deseja a justiça de Deus mais do que deseja qualquer outra coisa em sua vida. Por isso é preciso perguntar à sua própria alma, no seu próprio coração: qual é o lugar que a justiça de Deus tem na sua vida, na sua jornada cristã? Como pode um cristão estabelecer metas para a sua vida, estabelecer planos para a sua existência e não ter como objetivo principal nas suas metas, nos seus planos, a justiça do ponto de vista de Deus? Não é possível. O próprio Jesus diz nesse texto, na continuidade dele, capítulo 6, verso 33, que nós citamos: busque o reino e busque a sua justiça, que todas as outras coisas necessárias nos serão acrescentadas. Por fim, a terceira coisa que a palavra do Senhor nos diz nessa bem-aventurança é que uma vida justa, alguém que tem fome e sede, né, da presença do Senhor, da justiça de Deus, é uma vida satisfeita na presença do Senhor. Jesus diz assim: olha,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque o resultado disso é que eles serão o quê? Fartos. Eles serão saciados. Eles serão satisfeitos. Jesus diz, irmãos, que aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam o desejo do seu coração, mais que qualquer outra coisa, sendo a justiça, serão pessoas que serão satisfeitas pela própria presença de Deus. Deus concede a essas pessoas o desejo do coração delas. A palavra que Mateus usa para descrever fartos, saciados aqui, é uma palavra muito forte na língua grega, porque tem a ver com a alimentação e engorda de animais. Significa literalmente dar comida para o bicho, até que o bicho enjoe da comida, que não tenha mais espaço no seu estômago para a comida. Jesus está dizendo assim, olha, quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós experimentamos uma satisfação interior, nós nos tornamos pessoas totalmente satisfeitas na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus planta na nossa alma e no nosso coração um desejo tão profundo por Ele, que somente Ele pode satisfazer os nossos desejos. Lembre-se disso. Nada deste mundo, nada, absolutamente nada, pode satisfazer o coração daqueles que só podem ser satisfeitos pela presença de Deus. E Jesus está dizendo assim, olha, quanto mais alguém se conforma com a vontade de Deus, sabe qual é o resultado disso? Mais realizado ele se torna, mais contente ele se torna. Eu fico pensando na imagem de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés é um homem extraordinário pela sua relação que tem com o Senhor, como vive com Deus. Mas depois que Moisés passou por tantas coisas com Deus, com a presença do Senhor, um dia Moisés chegou para Deus e disse assim, Senhor, eu tenho um pedido para fazer ao Senhor. Êxodo capítulo 33, verso de número 18. E Deus diz assim, o que é que você quer, Moisés? Ele diz assim, eu quero ver a tua glória. Qual era a necessidade que Moisés tinha de ver a glória de Deus? Ele que já havia visto de tudo que Deus poderia ter feito na sua vida, na vida do povo. Ele poderia muito bem se sentir satisfeito. Mas ele olha para Deus e diz assim, eu quero mais da tua glória. Eu tenho mais fome, mais sede da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque esse é o caminho que Jesus está propondo para a vida do seu povo. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos conformamos à vontade de Deus, mais satisfeitos nós estamos com a presença de Deus, mais fome e sede da presença de Deus nós temos. Talvez aqui esteja a explicação para a falta de contentamento, para a falta de satisfação que muitas vezes marca a vida de muitos cristãos que nós conhecemos. Porque eles têm fome de tudo, eles têm sede de tudo, menos da justiça de Deus. Eles querem tudo, menos a presença do Senhor. Ter fome não é suficiente. Alguém já disse que quando o filho pródigo teve fome, sabe o que ele fez? Quando ele teve fome, o quê?
Ele tentou se alimentar da comida dos porcos. Mas só quando ele estava morto de fome é que ele se lembrou da casa do seu pai. Ter fome não é suficiente, a menos que nós saibamos que somente Deus e a sua justiça podem saciar e fartar a nossa alma e o nosso coração. Nós jamais estaremos satisfeitos na presença dele. O que é que significa para você mais do que qualquer outra coisa da sua vida? O que é que consome os teus pensamentos? O puritano Thomas Watson diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, o desejo é a melhor descoberta de um cristão. O que você deseja explica o teu coração. O que você deseja revela o caráter da tua alma, da tua vida. Quando nós desejamos Deus, mais do que desejamos qualquer outra coisa das nossas vidas, nós verdadeiramente podemos ser identificados como cidadãos do reino de Deus. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê na presença do Senhor? Vamos ficar de pé? Nós vamos